Fala, meu camba e minha camba. Meu nome é Cláudio Bungo e sejam muito bem-vindos a mais uma dica do Camba. Se você não é inscrito, eu vou te pedir que você nos dê essa moral. Se inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha e dê essa moral aí para nós. Amém? Para você que é cristão, você já parou para pensar por que é que nós conseguimos ficar muito tempo sem ter um tempo de qualidade com Deus? Ou seja, sem orar, sem ler a Bíblia, sem ter o nosso tempo no secreto, enfim. Já parou para pensar o porquê disso? Então é exatamente sobre isso que eu quero refletir com vocês hoje. Mas antes disso, afinal, por que é que nós precisamos ter esse tempo com Deus? Por que é que nós precisamos ler a Bíblia? Por que é que nós precisamos orar? Por que é que nós precisamos jejuar? Por que é que nós precisamos dessas coisas todas, né? Qual que é a necessidade disso? Primeira coisa, é porque se você é cristão, nós precisamos manter ou alimentar a nossa comunhão com Deus. E esses são os meios principais, não é? Que nós precisamos ou que nós temos para conectar, para manter essa conexão com Deus. Através da leitura da palavra, jejum e vários outros motivos que eu podia trazer aqui. Por outra, é porque nós realmente precisamos de orar. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:17, né? Que nós precisamos orar sem parar. Mas pensa uma coisa, na verdade, é nós que precisamos, não é Deus. Porque se você e eu não orarmos, não lermos a Bíblia, Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Respondendo à nossa pergunta lá do começo, normalmente nós conseguimos ficar todo esse tempo, ou tanto tempo, eu não vou aqui definir, por exemplo, X dias. Eu não vou definir isso aqui. Cada um sabe, né, quanto tempo ele fica sem ter o seu tempo com Deus. Então, normalmente isso acontece porque nós estamos com a agenda super lotada. Normalmente isso acontece porque a nossa agenda está cheia e não temos espaço para encaixar Deus dentro da nossa agenda. Por causa disso, nós conseguimos ficar tanto tempo sem orar. Ou seja, nós estamos fazendo muitas coisas importantes. A gente está super ocupado, então não conseguimos achar um tempinho ali, né? Com frequência, que é para a gente poder ter esse tempo de qualidade com Deus. Em Lucas, capítulo 10, ali a partir do versículo 38 até 42, ela conta a história da Marta e da Maria. Ou da Maria e da Marta, né? Tanto faz. E é uma história que todos nós conhecemos. Mas só para trazer o contexto, enquanto a Maria estava sentada ali aos pés de Jesus, não é? Juntamente com os outros discípulos, ouvindo o que Jesus estava passando, o que Jesus estava ensinando, a Marta, ela estava provavelmente na cozinha, na sala, não sei, criando condições, preparando refeições exatamente para receber o pessoal todo, ou seja, para dar de comer ao pessoal todo que estava ali na casa delas, não é? Mas em algum momento, a Marta, ela reclamou a Jesus, né, que ela estava lá fazendo as coisas sozinha e enquanto a Maria estava lá sentada. Porém, a gente sabe qual foi a resposta de Jesus. Jesus falou para ela que a Maria escolheu a melhor parte, não é? Enquanto ela estava lá servindo, a Maria escolheu a melhor parte. Mas assim, uma coisa que eu paro para refletir é que esse texto, ele está na Bíblia exatamente para nos lembrar que o tempo de qualidade com Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente está fazendo para servir a Deus, ou seja, para agradar o coração de Deus. Enquanto a Maria estava tendo um tempo de qualidades com Jesus, a Marta estava com a agenda lotada fazendo coisas para Jesus. E não tem problema nenhum com isso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar das nossas coisas, nós precisamos cuidar dos nossos negócios, precisamos ter um tempo de qualidade com as nossas famílias, com amigos, nós precisamos servir na igreja. E eu já quero abrir um parênteses aqui. Se você que está ali em casa me ouvindo não faz parte de uma igreja local, você é um desigrejado, saiba que esse termo desigrejado não existe na Bíblia. Então você precisa procurar uma igreja, não é uma igreja local aí perto da sua casa, perto de onde você mora,
que é para você estar servindo, para você estar fazendo alguma coisa ali na igreja também. Então você precisa de um pastor, precisa de uma igreja. Era isso que eu quis falar. Para você que é desigrejado, não é? O perigoso de ter a agenda lotada é que normalmente ela nos leva a uma frieza espiritual. E, consequentemente, a frieza espiritual nos leva ao ponto ou ao estágio mais crítico, que no caso seria a mordidão espiritual. E Jesus lá em Apocalipse, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 15 até 16, que diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria. Eu o vomitarei da minha boca. Então esse é o perigo da frieza espiritual, nos leva à mordidão. Nós precisamos priorizar Deus em nossa vida. Deus precisa ser o dono da nossa agenda. Porque quando Ele for o dono da nossa agenda, a gente não vai conseguir fazer, entre aspas, nada sem consultar Ele. Ou muito tempo sem ter um tempo de qualidade com Deus, não é? Não sei se você me entende. Então, para você que ficou até aqui no final, eu quero te agradecer e te pedir que, se esse assunto você acha ele relevante, compartilha para mais pessoas, não é? Então, mais uma vez vou te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha. Deus abençoe vocês, tamo junto e até breve.